Nesse último dia 9, estreou na Rede Globo a minissérie Dois Irmãos, que foi baseada no romance do escritor brasileiro Milton Ratum. Esse romance tem como tema a relação de ódio e rivalidade entre os irmãos gêmeos Omar e Yacub, que protagonizam a história. Convidamos o ex-aluno da nossa faculdade, Lúcio de Mello, mestre em letras pelo Programa de Estudos Judaicos e Árabes, e Berta Waldman, professora aposentada do Departamento de Letras Orientais, para falarem um pouco da relação desse romance com as produções acadêmicas. Lúcio abordou essa obra em seu mestrado, analisando os irmãos do romance com o mito Tupinambá, além da influência dos conflitos de irmandade na Bíblia, como Caim e Abel e Esaú e Jacó na literatura brasileira. A professora Berta Waldman foi sua orientadora durante o mestrado, sendo de grande importância para sua pesquisa. Bom, é um prazer estar aqui falando com vocês. E eu gostaria de começar essa resposta, responder a tua pergunta, dizendo, com base no título da minha dissertação, Dois Irmãos e Seus Precursores, né? Por que a palavra precursor? O que me inspirou foi um ensaio do Jorge Luiz Borges, que chama-se Kafka e Seus Precursores, né? Quando eu li esse ensaio, aí eu me inspirei e vi que dialogava muito com a minha pesquisa. Principalmente porque o Borges ele coloca que no vocabulário crítico a palavra precursor ela é indispensável, né? Só que ele fala que precisa se poupar, né, a palavra precursor ou eximir essa palavra de qualquer conotação de rivalidade e também de, digamos assim, vaidade, de inveja, enfim, né? Porque cada precursor, cada autor, ele diz, cria os seus precursores, né? E aí, então, com base nisso, eu comecei a olhar quem são os precursores de Milton Ratum, né? E no caso da obra Dois Irmãos. E aí, lembrando de Harold Bloom também, que é uma epígrafe da minha pesquisa, no livro dele A Anatomia da Influência, o Harold Bloom coloca que os alunos perguntavam para ele por que um grande escritor não pode começar do zero, sem nenhum passado nas costas. E ele coloca que isso é impossível, né? Isso não tem como acontecer, porque inspiração é influência. Então, é ser influenciado, é ser ensinado, Harold Bloom coloca. Então, quer dizer, qualquer grande autor precisa de um precursor, né? Não é nada sem um precursor. Então, um crítico do tamanho do Harold Bloom, e também o próprio Jorge Luiz Borges, enfatizando tanto a importância da palavra precursor, então, quer dizer, a partir daí, eu falei, eu preciso prestar atenção nessa palavra e prestar atenção nas influências literárias do Ratum. A principal influência dele, se você pensar, ele é completamente machadiano. Ele é muito fã do Machado de Assis, você percebe que a obra é toda machadiana. O Dois Irmãos é uma releitura, guardadas as devidas proporções, de Esaú e Jacó, que segundo Alexandre Eulálio, não é? Que segundo Alexandre Eulálio, né, o grande crítico Alexandre Eulálio, Esaú e Jacó é o romance da maturidade, é o grande romance da maturidade machadiana. Só que aí eu sabendo disso, né, da importância do Machado para o Milton, até ele usa algumas alegorias que o Machado usa durante essa obra toda, por exemplo, as ondas encrespando as ondas, né? O rio Amazonas, essa coisa de encrespar as ondas, isso é muito machadiano, né? É uma alegoria que o Machado usa muito. E o Ratum pega essa alegoria e coloca. Tem vários momentos de Dois Irmãos que ele fala das águas dos igarapés, enfim, encrespando essa imagem da encrespar a água, né? Só que aí eu pensei, eu me debruçar sobre Machado logo no mestrado, eu acho que ia ser assim, eu teria que ter um fôlego muito maior do que eu acho que eu estava preparado para aquele momento. Então eu, com o aval da professora e com os conselhos da Berta, nós achamos melhor citar o Machado, assim, en passant, e todas as epígrafes dos capítulos são machadianas, então eu peguei frases do Esaú e Jacó, né? E todos os capítulos da minha dissertação tem uma epígrafe do Esaú e Jacó, do Machado, para deixar bem claro que eu tenho consciência desse romance e desse grande precursor ratuniano, né? Que é o Machado de Assis. Então, o Esaú e Jacó, como eu disse, seria um precursor aí dos Dois Irmãos. O Dois Irmãos seria uma releitura do romance Esaú e Jacó, que era para se chamar O Último, porque ia fechar a obra machadiana, né? Segundo Alexandre Eulálio, Esaú e Jacó era para ser o final, Machado ia fechar sua obra com Esaú e Jacó, depois ele mudou de ideia. Por isso o romance ia chamar O Último.
E aí depois ele mudou para o título de Esaú e Jacó. Enfim, então aí com base nisso eu fui, né, enfim, avancei nos trabalhos, atrás das influências, e aí me deparei com outros, além da Bíblia e da mitologia, que foi o que eu foquei mais. Eu também cito aí outros precursores, principalmente o Gustave Flaubert, o Balzac, né, no período do Grand Roman francês, que também são influências importantíssimas do Hatoum, né, precursores importantes. Até, por exemplo, a Índia Domingas, do romance, que é uma personagem importantíssima do romance, que é a mãe do narrador, né, é uma recriação do Hatoum em cima da Félicité do conto flaubertiano Um Coração Simples. Então, tanto que a Félicité tinha um papagaio, né, que ela via como se fosse o Espírito Santo e tal. E a Domingas tinha uma sarucaiá, que era se eu não estou errando o nome, eu acho que é isso, sarucaiá. E aí ela tem esse pássaro que também é um objeto sagrado. Então aí fica claro a relação do Milton com o Flaubert também, né? Bom, quando a gente aproxima Zana de Rebeca, né, a mãe ratuniana da mãe bíblica, vários momentos possibilitam essa aproximação, e ora por semelhança, ora por diferença. Mas uma que aproxima por semelhança é o amor pelo filho, a paixão pelo filho, né? E isso é um grande enigma do romance, né? Inclusive da Bíblia também, se você pensar. O que leva uma mãe a preferir mais um filho do que o outro? Que mistério há nesse amor, né? O que detona esse amor, né? No romance, o narrador fala, parece que o diabo torce para a mãe escolher um dos filhos, né? Mas será que é maligna essa escolha? Então eu acho que aí é um mistério, é uma riqueza, é um tesouro isso no romance do Hatoum. Eu acho que para o crítico, para o pesquisador, isso é um tesouro, né? Enfim, você pode, é um caminho que você vai e te chama e está mais te convocando a fazer perguntas do que encontrar respostas, né? E aí eu lembro da Beatriz Sarlo, né, da grande crítica Beatriz Sarlo, que ela fala que a leitura sempre é incerta, né? Então eu acho que ninguém está atrás de uma resposta, é assim. Não, a gente quer nada de definitivo. Nada de definitivo, né? A Beatriz Sarlo fala, a leitura é incerta. E ela coloca, é muito perigoso, digamos assim, o exagero, é tão perigoso você exagerar na interpretação, o excesso interpretativo, né? O excesso de interpretação pode ser irrisório, né? Como também você deixar passar alguma coisa despercebido, que pode ser importante. Então, quer dizer, há perigo dos dois lados na hora da leitura. Por isso que ela coloca que a leitura é incerta. Então, focando nas incertezas do caminho que eu encontrei, do meu caminho, né, eu tentei pontuar algumas coisas. Vamos aproximar as duas num momento importante. A Rebeca bíblica da Zana. Por exemplo, dois momentos que se aproximam. Quando Omar fere Jacob com a garrafa e faz a cicatriz, Zana fica desesperada, porque parece que ela temia que o filho que foi agredido se vingasse do caçula em algum momento. E ela trama nas entrelinhas e convence Halim a mandá-lo para o Líbano, ainda criança, entrando na adolescência. 14 anos. E ela manda Halim manda Jacob a viver no Líbano. Por 5 anos ele fica longe da família. Então ela protege Omar, com medo da vingança do irmão. E de certa forma, ela usou de uma estratégia para proteger o caçula, o protegido, né? Para proteger o seu preferido, o predileto. Zana faz isso, guardadas as devidas proporções, mas ela também usa de uma estratégia para privilegiar o seu predileto, quando ela calcula com ele o roubo da primogenitura, da bênção de Isaac. Que aí Jacó fala, mãe, mas eu não sou peludo. O Isaac estava cego e estava já morrendo e eles precisavam a bênção dele.
E aí ela fala, pega um tapete de cabrito, de pelo de cabrito, e põe no braço. Porque aí ele vai passar a mão no seu braço e vai pensar que é Esaú. Então aí, olha como as mães tramam, tanto Zana, que eu chamo de Rebeca selvagem, quanto a Rebeca bíblica, como elas tramam para proteger os seus diletos. Aí elas se aproximam. Aí, por exemplo, entra um outro momento do romance onde elas, de certa forma, se distanciam. Rebeca, segundo os midrashistas, sabia que carregava no útero o patriarca do povo judeu, o grande chefe das 12 tribos. Enfim, ela sabia, porque quando eles lutavam na barriga, durante a gravidez, os gêmeos Esaú e Jacó brigavam no útero, e ela foi falar com Deus. Por que eles brigam? O que acontece? Aí que na Bíblia, né? Então, o texto está assim. Rebeca diz, se é assim, para que viver? Foi então consultar Yahvé. E Yahvé lhe disse, há 2 nações em teu seio, 2 povos saídos de ti se separarão. Um povo dominará o outro, o mais velho servirá ao mais novo. Isso está no Gênesis. Então, Rebeca sabia, né? Ela diz, que os midrashistas dizem, né, que quando ela passava em frente à sinagoga, era Jacó que se mexia. Quando ela passava em frente aos templos idólatras, era Esaú que se mexia no útero dela. Então ela já tinha sinais de quem era o eleito. Por isso ela privilegiou Jacó. Agora Rebeca não sabia disso. Rebeca não sabia. Segundo o narrador, a única informação que a gente tem com base no narrador, o narrador diz que Rebeca se apaixonou pelo filho por conta da doença, quer dizer, ele nasceu debilitado. A Rebeca selvagem, que seria a Zana. A Zana se apaixonou pelo Omar, né? Escolheu o Omar porque ele teria nascido debilitado. Por isso ela escolheu. Agora já a Rebeca escolheu porque já sabia. Então olha aí, eu aproximei por diferenças, né? E aproximei por semelhanças as 2 mães na hora da estratégia de jogar, na hora do jogo, do poder de privilegiar um filho ou outro. Então, como você vê, como essas narrativas milenares também dialogam com a Bíblia, né? Quer dizer, e os antropólogos mostram para a gente isso, né? Os estudiosos dessa área. Então, tudo isso serviu para a gente costurar, né? E conhecer um pouco esse romance e ver como é tão enriquecedor, né? Como uma grande obra literária te possibilita tudo isso, né? Esses descobrimentos todos, né? Da análise. E eu fiquei muito feliz de trabalhar com a Berta, porque a Berta foi uma orientadora assim, muito generosa, que compartilhou, me orientou, enfim. E eu acho que isso fez eu trilhar um caminho novo na minha carreira, né? Até então eu não tinha feito uma análise tão profunda de um livro. E para mim foi muito enriquecedor e eu quero continuar agora com o meu doutorado justamente para avançar nisso. E estou muito feliz com o resultado e estou gostando muito da minissérie também. Eu acho que a Maria Camargo, a roteirista, foi muito feliz na adaptação. Também sei que o Milton Ratum está gostando muito, também está gostando muito, porque eu estive com ele a semana passada. Ele está gostando. Ele está gostando muito, ficou muito emocionado. Eu tenho achado que eles gritam muito, eles falam muito alto. Nos primeiros capítulos. Eles falam alto, é como se o estrangeiro fosse mais brutal, não sei. Uhum. Eu acho que gritam muito na série, até hoje. Uhum. Eu notei essa questão da elevação da voz. Uhum. Quer dizer, não é uma... Tá certo que está cheio de conflitos, mas não tem uma zona de fala comedida. Sim. Sabe? Então isso não deixa de... Ser um ruído, né? Ser um ruído e trazer um traço para o imigrante. Quer dizer, o imigrante é meio maleducado, é mais brutal. Você pensou num pensei preconceito aí. Mas você acha que é proposital esse... Não sei. Não sei se é proposital ou se é obra do acaso. Mas eu acho que na série
tem uma elevação de voz imprópria. As pessoas gritam. Estou assistindo, você assisti não todos. achou que gritam muito? Eu achei, mas aí eu achei, mas eu achei que era meio que o personagem, por exemplo, o Halim, por exemplo, a hora que grita e tal, a Zana, era uma coisa de paixão, de sotaque, Então, essa pra coisa expressar- misturando Para sotaque. expressar a paixão, parece que eles resolveram essa questão elevando Elevando a voz. E eu acho que... Ah, vou prestar mais atenção presta agora. atenção, Vou porque prestar eu mais acho que atenção. não calha bem. Quer dizer, por que que os estrangeiros Tem que falar num tom mais têm que alto. falar num tom mais alto? Eu sou filha de estrangeiros, na minha casa se falava muito baixo. Uhum, Ninguém gritava desse jeito. uhum, É uma gritaria de um lado para o outro que a única que cala é a criada, uhum, que não fala nunca, uhum. e o filho. Mas os demais gritam. É uma questão a se ver, não sei o que o Milton acha disso. Não posso deixar de mencionar que quando eu tinha uns 20 e poucos anos e o Milton uns 17, ele foi meu aluno no cursinho preparatório para arquitetura. E, enfim, eu conheço ele então desde que ele tinha 17 anos e os projetos de ser escritor acho que ainda não faziam parte da vida dele. Mas fiquei bem surpreendida quando ele publicou o primeiro livro e aí eu dava aula na Universidade de Campinas, na Unicamp, e ele foi apresentar o livro lá e a gente aí se identificou, se reconheceu e foi um encontro muito, muito particular. Enfim, eu tenho acompanhado a produção do Milton Ratum, mas a dissertação de mestrado do Lúcius fala por si só, ele é um pesquisador bem dedicado e eu acho que hoje ele é o grande especialista na obra do Milton.